Capítulo 2. Os fornos. 8 enormes montanhas cobertas de nuvens se erguiam sobre o rio celestial. 4 dessas montanhas estavam localizadas na margem norte do rio, enquanto as outras 3 estavam na margem sul. Surpreendentemente, uma montanha, a mais majestosa de todas, surgia do meio do rio. Toda a metade superior daquela montanha estava coberta com uma brilhante neve branca e era tão alta que o pico da montanha nem sequer era visível. O meio da montanha havia sido esvaziado, permitindo que a água do rio Dourado fluísse diretamente através dela, fazendo com que a própria montanha se assemelhasse um pouco a uma ponte. Um raio de luz estava passando em alta velocidade ao longo da margem sul da seita Rio Espiritual. Não era ninguém menos que Likingol e Baixelchun. Enquanto iam apressadamente para os aposentos dos servos sob o terceiro pico, era possível ouvir Baixelchun gritando de medo. Ele estava assustado e com medo de morrer durante todo o voo. Eles haviam passado por incontáveis montanhas e o tempo todo, ele se sentiu como se estivesse escorregando da perna de Likingol. Tudo se transformou em um borrão. Quando tudo se tornou claro novamente, ele percebeu que tinham aterrissado fora de um edifício. Ele ficou de pé, com as pernas trêmulas, olhando para um cenário muito diferente do qual ele via quando voltava para a aldeia. Departamento de Assuntos dos Servos. Sentada ao lado da pedra havia uma mulher de rosto pálido. Assim que viu Likingol, levantou-se e apertou as mãos em saudação. Mande este garoto para os fornos, disse Likingol. Sem outras palavras e sem prestar mais atenção a Baixelchun, ele se transformou em um feixe de luz que disparou pelo céu. Quando a mulher de rosto pálido ouviu mencionar os fornos, olhou fixamente em choque. Ela olhou Baixelchun e então lhe entregou um saco que continha um uniforme de servo e outros itens. Com uma cara inexpressiva, ela levou-o para longe do prédio percorrendo um caminho que estava próximo, explicando simultaneamente algumas das regras e costumes básicos da seita. O caminho era pavimentado com calcário verde, e possuía numerosas ramificações para edifícios e pátios. O aroma perfumado de plantas e flores encheu o ar, e todo o lugar parecia um paraíso celestial. Este lugar é incrível, pensou. É muito melhor que a aldeia. Seus olhos brilhavam de excitação enquanto seguia a mulher. A paisagem continuava a ficar ainda mais espetacular. Ele até mesmo viu algumas mulheres bonitas ao longo do caminho, o que instantaneamente fez seu coração se encher de alegria. Logo, Baixelchun ficou ainda mais animado. Isso porque ele avistou o que parecia ser seu destino. No final do caminho havia um prédio de 7 andares que brilhava como cristal. Havia até mesmo um grão divino acima dele. Nós já chegamos, irmã mais velha. Baixelchun perguntou animadamente. Sim, ela respondeu friamente, seu rosto estava tão inexpressivo como sempre. Ela apontou para um pequeno caminho ao lado deles. É para lá que vamos. Baixelchun olhou na direção em que ela estava apontando, com o coração pulando de alegria. Mas então, seu corpo inteiro ficou duro, ele esfregou os olhos. Ele olhou novamente, um pouco mais de perto e viu um caminho de cascalho alinhado por cabanas de telhado de palha, construídas ao acaso, que pareciam que iam desabar a qualquer momento. Um aroma estranho flutuava da área. Baixelchun queria chorar, mas não tinha lágrimas. Ainda agarrando-se a um pedaço de esperança, ele fez outra pergunta à mulher de rosto pálido. Irmã mais velha, por acaso você estava apontando na direção errada? Não, ela respondeu friamente, pisando no chão de cascalho. Quando Baixelchun ouviu sua resposta, toda a beleza do lugar parecia desaparecer. Uma expressão amarga apareceu em seu rosto enquanto continuava a segui-la. Pouco tempo depois, ele viu o fim do decrépito caminho, onde viu várias panelas pretas enormes correndo de um lado para o outro. Depois de alguns minutos, ele percebeu que as panelas estavam realmente presas às costas de vários homens incrivelmente gordos. Esses homens eram tão obesos que parecia que espremê-los iria fazer com que gordura pura pingasse para fora. Um dos homens era ainda mais gordo que os outros, tão gordo que parecia uma montanha de carne. Baixelchun estava realmente preocupado com a possibilidade do homem explodir por ser tão gordo. Toda a área estava cheia de centenas de enormes panelas de cozinha, onde os homens gordos estavam fervendo arroz. Percebendo que alguém estava se aproximando, os homens olharam para cima e viram a mulher de rosto pálido. O mais gordo dos homens, aquele que parecia uma montanha de carne, levantou sua concha e se apressou. O chão tremeu enquanto ele andava, e sua gordura saltava e se sacudia de uma forma que fez Baixelchun olhar em choque. Sem sequer pensar nisso, ele começou a se sentir em torno de um machado. As magpies estavam cantando canções especialmente lindas esta manhã e agora eu sei por quê, a montanha de carne gritou enquanto corria. Seus olhos brilharam com um brilho lascivo. Era tudo porque você estava vindo, grande irmã. Será que você mudou de ideia? Você finalmente percebeu o quão talentoso eu sou e quer aproveitar este dia auspicioso para se tornar formalmente minha amada parceira. A mulher de rosto pálido olhava para a montanha de carne com desgosto e raiva. Eu só estou aqui para entregar este garoto para os fornos, disse ela. Tarefa cumprida. Eu vou tomar a minha licença agora. Então ela se apressou e saiu. Baixelchun ofegou. Ele passou um tempo verificando a mulher enquanto fazia seu caminho para cá e ela realmente parecia uma aberração. Ele não podia deixar de se perguntar que tipo de gostos esse homem gordo tinha. Aparentemente, mesmo alguém com um rosto como o dela o deixava todo quente e animado. Antes que Baixelchun pudesse considerar o assunto por mais um tempo, a montanha de carne repentinamente ficou de pé na frente dele, um pouco ofegante. O homem era tão grande que Baixelchun ficou completamente coberto por sua sombra. Baixelchun olhou para o homem enorme e seus rolos trêmulos de carne, e engoliu em seco. Esta era a primeira vez que ele via alguém tão gordo. A montanha de carne tinha um olhar ressentido enquanto observava a mulher de rosto pálido, que estava fazendo o seu caminho de volta para o chão de cascalho. Em seguida, olhou para Baixelchun. Bem, temos um recém-chegado. Nós tínhamos deixado um lugar aberto para Subalcai participar, então isso complica as coisas. Baixelchun sentiu-se nervoso só de olhar para a enorme estrutura do homem, e subconscientemente deu alguns passos para trás. Irmão mais velho, eu sou o seu humilde servo Baixelchun. Baixelchun.
Pele branca, delgada e delicada. Você parece muito inocente. Excelente, excelente. Seu nome realmente se encaixa no meu gosto. A montanha de carne olhou para ele, então bateu no ombro de Bai Xiaoxun, o que quase fez Bai Xiaoxun cair para o lado. Qual é o seu nome, irmão mais velho? Bai Xiaoxun respirou fundo e olhou pensativo enquanto se preparava para zombar do nome do homem. A montanha de carne riu e bateu em seu peito, fazendo com que a gordura ondulasse para frente e para trás. Eu sou o grande gordo Jia. Esse é o segundo gordo Huang, e esse é o terceiro gordo Ei. Assim que Bai Xiaoxun ouviu esses nomes incrivelmente emocionantes, ele abandonou qualquer plano para zombar deles. Quanto a você, prosseguiu o grande gordo Jia, a partir de agora, você será o nono gordo Bai. Iar. Espere um segundo, irmãozinho. Você é muito magro. Se você continuar com esse aspecto você fará os fornos perderem o respeito. Bem, acho que isso não importa por agora. Não se preocupe. Depois de alguns anos você ficará gordo também. Depois o chamaremos de nono gordo Bai. Quando Bai Xiaoxun ouviu o apelido nono gordo Bai, ele fez uma careta. Bem, já que você já é nosso nono irmão júnior, você não é mais um estranho. Aqui nos fornos, temos uma longa tradição de levar panelas em nossas costas. Vê este panela aqui nas minhas costas. Ele bateu na panela e vaidosamente continuou, é o rei das panelas, forjado a partir do ferro de alta qualidade e gravado com uma formação de magia terra em chamas. Quando você usa esta panela para cozinhar arroz espiritual, o sabor é muito, muito melhor do que o arroz preparados em qualquer outra panela. A propósito, você terá que escolher uma panela para levar em suas costas também. Então você vai entender quão impressionante realmente é. Olhando para a panela do grande gordo Jia, e percebendo que todos os outros no forno estavam decorados de forma semelhante, Bai Xiaoxun de repente se imaginou andando pelo local de tal forma. Irmão mais velho, ele disse, é possível optar por não carregar uma panela nas costas. Você está brincando comigo. Carregar uma panela nas costas é uma tradição importante dos fornos. Mais tarde, quando você estiver na seita, as pessoas vão ver a panela em suas costas e instantaneamente reconhecerão que você é um integrante dos fornos. Uma vez que eles souberem disso, eles não se atreverão a tocar em você. Você sabe, os fornos têm muita influência por aqui. Grande gordo já piscou para Bai Xiaoxun. Não deixando mais espaço para perguntas sobre o assunto, ele conduziu Bai Xiaoxun a uma das cabanas cobertas de palha. No interior dela havia pilhas de milhares de panelas, e a maioria coberta de camadas de poeira. Estava claro que ninguém entrava ali há algum tempo. Vá em frente e escolha uma, nono irmão júnior, depois, venha e nos ajude a cuidar do arroz. Se o arroz queimar, então os discípulos da seita externa farão uma cena novamente. Soltando um grito, o grande gordo já virou-se e correu de volta para juntar-se aos outros homens gordos, os ajudando a empurrar e agitar as mais de 100 panelas de cozinha. Suspirando em desespero, Bai Xiaoxun olhou para as panelas, ele estava agonizando tentando escolher uma delas, quando ele de repente notou uma panela particular no canto, enterrada debaixo de uma grande pilha. Era uma panela única que, em vez de ser circular, tinha uma forma oval. Quase nem sequer parecia ter uma forma oval, mas sim, como uma concha de tartaruga. Havia também algumas visíveis marcações fracas em sua superfície. Os olhos de Bai Xiaoxun se iluminaram, e ele rapidamente se aproximou e se agachou para olhar a panela mais de perto. Depois de arrastá-la e examiná-la mais de perto, seus olhos começaram a brilhar com satisfação. Ele gostava de tartarugas desde que era jovem, principalmente porque representavam longevidade. Considerando que ele tinha vindo para aprender o cultivo da imortalidade com o propósito de viver para sempre, assim que ele viu a panela em formato de concha de tartaruga, ele sabia que era um sinal auspicioso, um bom presságio. Depois que ele apareceu com a panela, o grande gordo já avistou-a e apressou-se com a concha na mão. Nono irmão júnior, por que você escolheu essa? Ele sinceramente perguntou, esfregando sua ampla barriga. Essa panela está lá há anos e ninguém nunca a usou, principalmente porque ela parece uma concha de tartaruga e as pessoas não querem colocá-la em suas costas. Você tem certeza desta escolha, nono irmão júnior? Tenho certeza, disse Bai Xiaoxun resolutamente, olhando com carinho para a panela. Esta panela é perfeita para mim. Grande gordo já tentou dissuadi-lo mais um pouco, mas finalmente percebeu que Bai Xiaoxun tinha decidido. Ele finalmente lançou-lhe um olhar estranho e parou de tentar. Depois de lhe atribuir uma das cabanas cobertas de palha dos fornos para a habitação, voltou ao trabalho. Logo o crepúsculo havia caído. Bai Xiaoxun sentou-se em sua cabana coberta de palha, examinando a panela em forma de tartaruga. Uma coisa que se destacava para ele eram os desenhos traçados na parte de trás da panela, que eram tão fracos que você não conseguiria vê-los a menos que você olhasse de perto. Ele pôde imediatamente dizer que esta não era uma panela comum. Cuidadosamente a colocando no fogão, ele olhou ao redor da pequena cabana. Era muito simples. Além do fogão, tinha uma cama, uma escrivaninha e um espelho de cobre comum pendurado na parede. No que diz respeito a Bai Xiaoxun, este foi um dia cheio de todos os tipos de eventos importantes. Ele finalmente chegou à terra de seus sonhos, um mundo de imortais. No momento, ele ainda estava um pouco atordoado. Depois de um pouco de tempo, ele respirou fundo e seus olhos começaram a brilhar. Eu vou viver para sempre. Quando ele se sentou lá, ele puxou para fora o saco que a mulher de rosto pálido lhe tinha dado. Dentro da bolsa havia uma pílula medicinal, uma espada de madeira, alguns incensos, um uniforme de servo e um medalhão de comando. Finalmente, havia um rolo de bambu com vários pequenos caracteres escritos na capa. Domínio da arte e controle do caldeirão de violeta. Era noite, e grande gordo já e os outros nos fornos estavam movimentados. Enquanto isso, Bai Xiaoxun estava olhando para o pergaminho de bambu, com os olhos brilhando de emoção. E agora ele tinha vindo aqui para aprender a viver para sempre, e ele tinha a chave para alcançar esse objetivo em suas mãos. Depois de respirar fundo, abriu o pergaminho. Momentos depois, seus olhos brilhavam de excitação.
O rolo de bambu tinha 3 quadros e um texto que descrevia como o cultivo foi dividido em 2 estágios de condensação de Ti e consolidação do cultivo. Quanto à arte e controle do caldeirão Ti violeta, era dividido em 10 níveis, cada um dos quais correspondia aos 10 níveis de condensação de Ti. Ao praticar o cultivo até um determinado nível, era possível exercer controle sobre objetos físicos. Depois de alcançar o terceiro nível, você poderia controlar a metade de um pequeno caldeirão. No sexto nível, seria a metade de um grande caldeirão. No nono nível, seria um caldeirão cheio. Quanto ao círculo completo final, você poderia controlar 2 caldeirões cheios. Infelizmente, este pergaminho descrevia apenas até o terceiro nível da arte, sem mais informações sobre os níveis subsequentes. A chave para a coisa toda era o cultivo, usando um conjunto prescrito de técnicas de respiração para desenvolver a arte e controle do caldeirão Ti violeta. Baixe Alchum limpou sua mente e começou a regular sua respiração. Então ele fechou os olhos e imitou a postura retratada na primeira foto do pergaminho de bambu. Ele foi capaz de segurar por um tempo de 3 respirações antes que uma intensa dor preenchesse seu corpo. Finalmente, ele soltou um grito e desistiu. Pelo que ele podia dizer, usar essa técnica de respiração realmente sugava todo o ar dele, tornando impossível respirar. Isso é muito difícil, ele pensou. De acordo com a descrição no quadro, quando você pratica este tipo de cultivo, você deve ser capaz de sentir uma vertente de Ti fluindo através de você. Agora, no entanto, a única coisa que senti foi uma intensa dor. Ele estava começando a ficar frustrado. No entanto, pela causa de viver para sempre, ele cerrou os dentes e tentou novamente. Ele repetiu o processo de novo e de novo até que era o meio da noite. Durante todo esse tempo, ele não conseguiu sentir qualquer tipo de Ti em seu corpo. Ele não tinha como saber, mas mesmo alguém com um talento excepcional que tentasse cultivar o primeiro nível da arte e controle do caldeirão Ti violeta precisaria de pelo menos um mês para ter sucesso, a menos que tivessem alguma ajuda externa. Considerando que era simplesmente impossível que ele pudesse conseguir isso depois de apenas algumas horas. Com o corpo dolorosamente dolorido, Baixe Alchum finalmente se esticou. Ele estava prestes a ir lavar o rosto quando, de repente, ele ouviu uma comoção do lado de fora. Ele colocou a cabeça para fora da janela e imediatamente viu um jovem de rosto pálido parado na porta do pátio principal dos fornos. Ele parecia irritado. Eu sou Subalcai. Quem quer que tenha tomado o meu lugar aqui, vá para o inferno agora mesmo. Continua no próximo capítulo.